Salve, salve, seja muito bem-vindo. Esse é o Podvisão. Você já parou para pensar o que realmente um vendedor faz para ser muito bem sucedido nesse mercado atual e no varejo hot, que é altamente competitivo? Então, nesse nosso podcast, nós vamos explorar os segredos que diferenciam os melhores vendedores e executivos dos demais. Portanto, vem comigo e hoje a gente tem a grata satisfação de receber David Borges. Seja muito bem-vindo, David. Muito obrigado, Fábio. Cara, é um prazer estar aqui com vocês, na verdade. Eu acompanho a trajetória do Mercadão desde o início, né? O Mercadão fez parte dos nossos... A gente tem 13 anos de mercado hoje, então o Mercadão tá com quantos anos hoje? Nós estamos falando de 10 anos. 10 anos, olha isso. Então, assim, eu iniciei esse processo junto com vocês lá atrás e sou prestador de serviço nessa jornada de 10 anos. Então, acompanhar o crescimento da rede, acompanhar o crescimento de vocês como liderança, franqueados que se destacaram nessa jornada toda, é maravilhoso. Então, entender o quanto vocês cresceram, o quanto a gente acompanhou isso olhando com admiração, de fato é incrível ver o crescimento de vocês. E que bom poder contar com você aqui. O David, só para contar um pouquinho desse currículo e por que é importante a gente trazer essa força para cá. Casado, tem 2 filhos, o Davi e a Vida, papai novo aí, sócio e fundador da Prospecta Digital. E aí você vai contar um pouquinho para nós como é que foi essa construção, uma das maiores agências digitais do interior de São Paulo, mais de 100 colaboradores, isso é muito importante. Sócio fundador também da Cubo Suite, que é a plataforma de CRM Chat Commerce, que ajuda muito, inclusive nós todos aqui nesse universo digital que vem se reconstruindo ao longo dos anos. E ele é diretor de comunicação e marketing também da Associação Comercial de Rio Preto. Conta como é que foi a criação da Prospecta para que a gente possa entender como é que você vai dar os passos para chegar onde chegou. Legal. Bom, há 13 anos eu me juntei com o meu sócio, né? A gente trabalhava numa grande administradora de consórcio aqui de Rio Preto. E nesse processo a gente começou a atender alguns clientes e entender que o mercado estava começando a se abrir muito para desenvolvimento de site na época, né? Então, desenvolve um site, desenvolve uma landing page e aquilo começou a ganhar uma musculatura. A gente falou, cara, isso vira um negócio. Vamos então nos dedicar a isso. Só que naquele momento não existia agências de site, né? Existiam agências de publicidade. Eu era no mercado de publicidade. Estava nesse mercado há 8 anos já. Meu sócio também. Então nesse mercado a gente decidiu, cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma agência e a gente vai conciliar o que é off com o que é digital. É uma experiência inovadora aqui há 13 anos, isso ainda era tudo mato, né? Época de início de tudo. Então a gente começa a trabalhar em cima disso e depois de um tempo a gente percebeu uma mudança de mercado. Por quê? Era muito difícil rodar os 2 pratinhos, do mercado off e do mercado digital. Sim. Então a gente tinha muita dificuldade em encontrar e reter talentos para as 2 frentes. Então, com 4, 5 anos de agência, a gente olhou para tudo aquilo e falou, cara, mesmo 60% do nosso faturamento, dependendo do off, a gente vai apostar no digital, porque a gente vem crescendo muito no digital e a gente consegue dar escala, que era uma coisa que a gente não conseguia no off. Né? Eu precisava ser um gênio toda semana para ideias pelo cliente e tudo mais, e eu não conseguia dar escala isso no digital. Então a gente precisava olhar para digital como escala e off como um mercado mais tradicional. Então naquele momento a gente decidiu se dedicar a reter talentos para digital, reter clientes para digital, e a gente começou a fazer uma transição. Então, de lá para cá, a gente começou a se dedicar 100% para o digital, principalmente para a geração de demanda, né? Que era geração de lead, geração de vendas para muitos e-commerces, e a gente começou a lidar com muitas equipes comerciais. E aí isso me traz aqui hoje, né? É interessante, porque até Mercadão, todo o processo de expansão do Mercadão está com a gente desde o início. Justamente porque a gente entende muito as dores de quem vende, sim, muito as dores de quem compra e muito de geração de demanda qualificada para essas equipes comerciais. Então, hoje a Prospecta se dedica exclusivamente a isso, a encontrar leads qualificados, nutrir esses leads, pré-atender esses leads através de inteligência artificial, chatbot, e por isso que eu dou um passo adiante, né? No meio dessa trajetória, 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente decide então fundar uma empresa de tecnologia que é o Cubo. Exato, que é porque, imagina, Nadruz, a gente atendia muitas equipes comerciais e a gente percebia que muitas dessas equipes comerciais não tinham um controle eficiente, porque elas tentavam usar CRMs muito complexos para operações que não precisavam de tanta complexidade. E o segundo ponto as agências precisavam ter também essa
esse contato com o CRM, e há 2 anos, 3 anos, isso não era tão comum. A agência gerava o lead, empurrava para o cliente e falava assim, toma, um beijo, um abraço, toque aí e faça a sua venda. E desde o começo a Prospecta entendeu isso. Isso eu acho que das nossas grandes virtudes, que é entender que se eu não te ajudar a vender, você vai cancelar comigo. Sim. O meu churn vem, o meu cancelamento vem por conta da tua ineficiência comercial. Se você deixar de vender, eu tô perdido, cara. O contrato vai embora. Ou seja, então, quantas vezes o Gustavo, aqui do Mercadão, não me ligou? David, precisamos rever tal cenário, porque o cenário é crítico, vamos cuidar. E de fato por quê? Senão meu contrato também estava em jogo. Então hoje a gente se especializou nisso. Então nós desenvolvemos um CRM que serve tanto para as equipes de venda, mas que ele também tem módulos para as agências. Então outras agências, meus maiores clientes hoje são outras agências que implementam esse CRM em outros clientes, nos seus próprios clientes. Né? Então isso fez com que a gente começasse a levantar uma bandeira de redução de churn. Então a Prospecta hoje se dedica muito mais a reter o cliente, tentar fazer com que ele tenha uma boa experiência dentro de casa, do que sair como um trator fazendo aquisição de mercado, porque a gente já entendeu, a gente está com 150, quase 160 clientes ali na casa, prestar serviço é sempre muito complexo. Muito. Né? Então, porque dependo de muitas variáveis de pessoas, processos, expectativas, exatamente. Então, então a gente já entendeu que o nosso jogo é atender clientes que fazem sentido, tem consciência, clientes que têm consciência comercial. Então a gente vai falar muito disso aqui hoje, que é como o cliente enxerga isso, como o cliente... será que o cliente está preparado para contratar uma agência? Será que a agência que ele contratou é a agência certa para ele? Será que não existe um problema fácil de resolver entre franqueado e agência, entre cliente e agência, que está faltando diálogo? E a gente vai discutir muito isso aqui, e olhar muito para os vendedores. São 150 clientes, a gente fala brincando com uns 1.200, 1.500 vendedores mês. Não, isso é muito... E assim, quando você fala em churn, até para quem não está muito familiarizado, churn é a perda de clientes, então é uma preocupação latente de todos nós. Mas assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que a Cegonha te entregou? Você vem de uma família de pais publicitários que tinham agências de propaganda? Como é que foi isso? Não, imagina. Tava brincando, né? Eu sou católico e sou, cara, um cara apaixonado por Deus, né? Então assim... E eu brinco que ele guiou muito bem a minha vida, porque minha mãe era faxineira e meu pai era metalúrgico. Então, assim, nessa jornada toda, eu fui bolsista numa escola. Minha mãe, ela decidiu abrir mão de uma carreira para ser faxineira numa escola para bancar a bolsa da minha irmã e a minha bolsa. Então, assim, sou muito grato a isso, inclusive, né? Então, de lá para cá... Inclusive, com 14 anos, com 13 anos, mais ou menos, eu fiz um curso de web design. Também, minha mãe não tinha dinheiro para muita coisa. Com muito esforço. Mas desde aquele momento, eu falei, cara, tecnologia é algo incrível. Então, assim, e até um ponto legal, eu não sou um publicitário. Eu sou um administrador. Eu sou formado em ADM, pós-graduado em ADM com gestão de marketing e tal, mas sempre administrador. Então, meu foco nunca foi fazer marketing, sempre foi tentar organizar processo e pôr ideias para andar. Né? Então, hoje, se eu olho para o que a gente faz hoje para os nossos clientes, basicamente é isso. Porque a gente não precisa ter muita genialidade. A gente precisa, de fato, executar o que precisa ser feito. Processos. E hoje a área comercial é puro processo. Então, hoje eu estou numa área que, de fato, é uma área que Deus escolheu para mim. Não é uma área que eu fui escolhendo, não. Então, as coisas... Hoje a gente tem um time muito robusto, líderes muito bem qualificados, operação muito bem qualificada, mas que também entendendo esse jogo, o jogo do processo, o jogo de um processo comercial bem entregue. Que envolve pessoas que precisam ser bem executadas e bem assim, numa linha de determinação, dedicação, foco para que o processo flua. Né? E consistência, é isso. É exatamente isso. Não adianta, tudo que a gente vai falar aqui hoje é maravilhoso, mas de nada vai adiantar quem está assistindo a gente rodar todas essas otimizações por 1, 2 semanas e depois reclamar que não está tendo resultado. É consistência, é o jogo do dia a dia, o jogo do... E isso, para nós que somos gestores, é difícil porque a gente é bombardeado o tempo todo com problema.
né? Então eu entendo quem está assistindo a gente nesse momento pensando assim, poxa, mas seria legal se eu conseguisse executar tudo isso. Eu falo assim, é isso mesmo, mas é por isso que você está nessa posição. Exatamente. Você está nessa posição porque você precisa fazer mais do que todo mundo. Você é dono, você é o capitão desse navio. Gestor disso tudo e colocar as pessoas à frente para que avance. E o legal é que assim, o David também é casado, pai de 2 filhos. Além do fato de todo esse compromisso profissional, esse desenvolvimento, tem 2 crianças em casa. Como é que é a rotina, o dia a dia do David com eles dois, com o Davi e a vida? Boa. Cara, assim, hoje, o segundo a gente brinca que a vida cria, né? Que Deus toca, assim. Põe lá. Exatamente. O primeiro a gente teve um pouquinho mais de trabalho, mas essa segunda tá indo super bem. Minha esposa também é uma campeã lá em casa. Então, assim, eu tento ajudar onde eu consigo, óbvio, né? Não ajudar, não, tento exercer meu papel de pai, óbvio, né? Mas assim, hoje é maravilhoso. Ter filho é bom demais, tá doido? Bom, é bom demais. Bom. E aí a tua rotina, você tem a agência, os horários ali, você consegue aqui tá bem presente no final de tarde, você almoça em casa. Como é que é essa rotina todo dia a dia? Boa, eu tive que dividir muito bem. Inclusive, minha agenda ela é uma agenda muito bem dividida, porque eu tenho Prospecta, eu tenho Cubo, eu tenho a Sirp para tocar, eu tenho... A minha esposa tem uma empresa também, então ela também tem uma empresa no varejo. Então, assim, a gente tem muitos desafios. Então, se eu não tivesse uma agenda muito bem organizada e ela me apoiando, talvez eu não teria muito esse papo. Mas, sim, eu tento ficar o máximo que eu posso hoje com os meus filhos. Esse que eu acho que querendo ou não, chega uma hora, eu tô com 30, vou fazer 37 agora em fevereiro. E eu olho para isso e falo, cara... Talvez a grana em si ela é extremamente importante, que é o que nos proporciona a qualidade de vida e tudo mais. Não posso ser hipócrita a ponto de negar isso. Mas hoje, eu não sei se a escala ou se o crescimento exponencial, como a gente tinha nos 20 e poucos anos, que a gente tem, cara, eu quero crescer demais. Não sei se isso é o que me aquece o coração. Não sei não, tenho certeza que não é. Né? Então hoje tá próximo de Deus, próximo da minha família, é o que mais me garante a felicidade aqui dentro da minha casa. Não, e você tocou num assunto importante, até anotei aqui, que é o fator agenda, de ter de fato uma agenda para que, como quem atua na força de vendas e quem atua como vendedor, vendedora, o balcão, pro atendimento, a importância de uma agenda já pré-definida para cumprir alguns processos e ter também algumas válvulas de escape. Caso alguma coisa aconteça, pode ser que eu tenha que demandar 1, 2 horas do dia. Fala um pouco mais sobre essa tua agenda e como que você vê isso. Tá, é assim, ó, eu tenho muita dificuldade se eu deixar minha agenda solta. Eu tenho a necessidade de ter 12 alarmes no meu celular por dia. Então, assim, eu sei a hora que eu acordo, eu sei que a hora que eu tenho que ir pro exercício, eu sei... E a hora que eu começo a tomar banho para me trocar para ir para agência, a hora que eu saio de casa e tudo isso com pequenos alarmes e aí começa o dia de fato. Que é quando eu sei exatamente que tipo de assunto eu tenho que tratar em cada bloco. E porque, para mim, isso foi um jeito que eu acabei... Não é uma técnica maluca, mas assim, foi como eu consegui me organizar para ter um pouco mais de paz mental. Legal. Porque assim... eu não preciso pensar se eu tenho que acordar agora, que hora que eu tenho que sair de casa, todo dia. Não, eu já tenho isso muito cronogramado nos meus alarmes, na minha agenda, sou alertado a cada momento do que eu preciso fazer, principalmente para colocar limite para mim mesmo. Porque muitas vezes eu tenho vontade de fazer, todos nós temos vontade de fazer aquilo que dá mais prazer. Exato. Então, chega uma hora que eu preciso voltar para o que eu tenho como obrigação. Né? Então, quando eu separo os meus negócios, como eu montei isso? Eu separei todos os meus negócios e identifiquei quantas horas eu precisaria me dedicar para eles por dia ou por semana. Então, tem dias específicos para tocar frentes específicas. Então, isso me deu um pouco mais de tranquilidade, calma, para você falar, cara, hoje eu sei exatamente o bloco que eu estou deixando de cumprir por estar aqui. E tá tudo certo, porque eu peguei esse bloco, realoquei um pouquinho para a noite, vou trabalhar um pouquinho até mais tarde, mas tá tudo certo. Que eu tenho a consciência de tá tudo certo. Então, isso também deu um pouco mais de paz em casa, né? Porque querendo ou não, você quer trabalhar feito um maluco. Né? E produzir, autocobrança. Exatamente. Né? Até quando? Né? Então, esse movimento para mim acabou me ajudando muito. Então, hoje, eu divido a minha agenda durante o dia por blocos, por empresa, por assunto. Então, e recorrentes, né? Toda semana, isso é maravilhoso. Eu sei exatamente que eu vou ver os mesmos assuntos toda semana. Eu tenho que chamar as mesmas pessoas para conversar, eu tenho que resolver as mesmas coisas
Porque... E aí eu falo assim, poxa, David, mas você não cansa de falar as mesmas coisas? Cultura. É igual cortar unha. É toda semana. É a consistência e a cadência. Consistência e cadência, consistência e cadência. É isso. Agora, David, entrando um pouquinho mais para o lado nosso do marketing digital, que foi onde realmente você vem desenvolveu todo um trabalho muito amplo com a Prospecta, com a Cubo. Como é que a loja em si, do varejo, ela pode usar o marketing digital para atrair mais, principalmente para a atração desse cliente que está chegando nesse novo universo onde ele é bombardeado por vários anúncios, muitas informações. Como é que você daria como resposta? Como é que essa loja pode usar o marketing a seu favor? Boa. Ó, eu vou separar essa resposta talvez em 2 caixinhas. Uma caixinha e diretamente eu vou responder na segunda, mas deixa eu te trazer um ponto aqui que eu acho que é muito importante para quem está ouvindo a gente. Vale dar um passo para trás e o lojista, principalmente o varejista que está ouvindo a gente, pensar. Ele precisa de verdade de mais pessoas, para que ele tem que vender para pessoas novas de fato, ou a gente está falando com um lojista, a gente vai estar falando com muito lojista que tem uma base de carteira gigantesca. Sim. E que às vezes ele negligencia isso, né? Em troca de um público que é novo, que está acostumado a comprar no concorrente, que está acostumado, mora do lado de um concorrente, conhece o dono de um concorrente, o cara já compra, já tem um comportamento de compra muito bem estipulado. Fazer com que esse cara se converta para ser um cliente meu dá muito mais trabalho, gasta muito mais energia, tempo e dinheiro do que eu ligar para um cliente meu, fazer um bom relacionamento e tentar vender mais para esse cara. E eu sei que muita gente que está nos ouvindo talvez já pense nisso, mas a dúvida é se pensa com carinho que deveria. Sim. Né? Porque assim, a gente está falando como nossa vida de dono, de gestor, a gente tem muita coisa para tocar. Eu queria convidar quem está ouvindo a gente a pensar, há quanto tempo eu não confiro a minha base passiva de cliente ali, que não faz compra comigo há 3 meses, há 2 meses, há 60 dias, há 1 semana. Há quanto tempo eu não sento do lado do meu vendedor, peço para ele abrir o WhatsApp e falo, deixa eu ler as conversas aqui que você tem tido, num grau de verdade e de dedicação que vai levar dele 1, 2 horas e que vai talvez dar para ele uma clareza de que talvez aquela pessoa que está fazendo aquela função não tem fit nenhum com a função que está fazendo. Não foi, e aí não é culpa da equipe, isso é um ponto importante, vale a pena a gente ressaltar aqui. A culpa é do dono, sim, colocou uma pessoa lá, não treinou, talvez... E o treinamento é cultural, é toda semana, é bater toda semana, é a responsabilidade de a gente que é dono. Então, eu vejo muito por esse lado. Então, assim, eu acho que a gente pode até quebrar essa resposta em 2 frentes, né? O que a gente pode fazer de digital para quem já é nosso cliente? O que o digital pode fazer, pode transformar? O que ele pode fazer pelo nosso negócio? E, paralelo a isso, o que a gente pode fazer por quem é novo? Para convencer aquele cara, porque inclusive são dores diferentes. Exato. Eu não posso fazer a mesma comunicação para as duas. Eu preciso fazer uma comunicação para quem eu quero convencer de que eu tenho um benefício frente aos concorrentes. É diferente do que eu ligar para um cara que já é meu cliente, tem minha carteira. Cara, eu já compra todo ano comigo. Não, e falando nisso até, a gente tem dentro do Mercadão e dentro da rede um excelente gatilho que é o aniversário de receita. Porque óculos vence. E eu poder trabalhar essa base fazendo uma reconquista, porque esse cara que já comprou, ele quer conquistado novamente, mas ele já provou da marca, a gente tem a marca exclusiva como isso, como uma grande referência, mas para aquele vendedor, como é que o marketing digital para o aniversário de receita pode ser polivalente? E aí a gente entra numa esfera do vendedor, né? Porque assim, muitas vezes quando a gente fala de marketing digital, a gente automaticamente pensa, quanto eu vou ter que investir em tráfego pago? Não é isso. Aqui, se a gente conseguir fazer com que você venda sem investir mais R$1, é o que a gente vai tentar fazer hoje. Assim, qual que é a ideia? O vendedor, ele tem que ter, de novo, uma questão cultural. E hoje a gente vive num mercado, num momento da economia, onde está muito difícil conquistar, treinar e reter mão de obra.
né? A gente quer que isso... essa é a nossa missão como donos de negócio. Na verdade, a gente não vende óculos, né? Nós viramos uma empresa de recursos humanos, né? Que justamente tenta fazer com que os nossos talentos permaneçam junto com a gente e cresçam junto com a gente. Sim. A gente quer que eles prosperem também, eu imagino, claro, né? É natural que todo mundo que está ouvindo a gente pense da mesma forma. Então, qual que é o meu ponto de vista com relação a isso? O vendedor, a gente precisa trabalhar isso junto com ele, de que velocidade de atendimento importa. E os pontos de contato... Então, deixa eu priorizar primeiro velocidade, porque eu acho que é um ponto importante. O cliente acabou de me chamar no WhatsApp. Tá. Cara, não é daqui 5 minutos. É no mesmo minuto. Ah, mas eu tô fazendo outra coisa. Eu entendo. Gestor, esse é um desafio que você vai ter que cumprir aí. Vai ter que resolver. Porque assim, por quê? Esse cara não chamou só a gente. Hoje, o nosso mercado, a gente falava de globalização há 10 anos. Hoje a gente tá falando de localização exponencializada. A gente está falando que do meu lado tem 4, 5 óticas. Quantas e quantas de lojas no Mercadão não tem na mesma rua um concorrente? Vários. E muitas vezes isso é estratégia de escolha de ponto, inclusive. Exatamente. Né? Para que eu tenha, tô perto ali de quem é bom. Pô, maravilhoso. Então, quando eu olho para esse cenário e fico pensando, se o meu concorrente atender esse cara primeiro, ele vai levar. Porque vai contar... Preço, muitas vezes, gente, hoje já não é mais fator de decisão. Eu sei que é importante, dependendo da sua região, dependendo do seu tipo de público, mas hoje preço não é fator. Se o cara tá pagando R$10 a mais no seu produto, num produto de R$100, 10% a mais é 110. Só que ele não vai pegar o carro e transitar por 2 quarteirões e pagar estacionamento para comprar em outro lugar por conta de R$10. Exato. Então, quando a gente olha para isso, minha qualidade de atendimento importa muito, minha velocidade de atendimento importa muito. Então, acho que o primeiro indicador de desempenho para vendedores, velocidade de atendimento, deveria ser um dos principais indicadores no topo da loja. Quanto tempo eu levo para responder com velocidade um cliente e com assertividade. E aí a gente entra num ponto, né? Que assim, muita gente hoje fala, mas o cliente só quer falar no WhatsApp, não aceita mais ligação. Porque não tentou ligar para mim. Porque se ligar para mim eu vou atender. Se mandar o WhatsApp é só daqui 2 semanas. Então assim... depende muito do público. Exato. Então, o segundo ponto meu público prefere falar por onde? Será que eu não tenho que estabelecer uma esteira de contato, multicontato? Exemplo. Então, o cara me chamou, primeira coisa que eu faço, eu não quero nem responder para ele, eu vou ligar para ele. Sou Dona Maria, bom demais, é o David, a senhora acabou de mandar mensagem para mim. O que a senhora precisa? Eu acabei de ver aqui, tenho, tá tudo certo, vou te mandar uma foto agora no WhatsApp. Mas vou ver depois. Não, dá uma olhada agora. Vê aí, tô aqui na linha. Sabe, esse cuidado. O calor imediato. O calor. A gente vem de uma geração, Adruz, que eu acho que vai concordar comigo, que isso era maravilhoso. E a gente hoje não. Hoje a gente fala muitas vezes com equipe, e isso não é incomum de acontecer. Galera, vamos ligar. O cara nunca ligou. Eu tenho um desafio hoje dentro da minha operação, que a gente está trabalhando, que é um desafio de uma pessoa que é uma pessoa de 21, 22 anos e tem dificuldade de pegar no telefone e ligar com... Cara, eu não sei o que eu falo. Olha que maluco. Que coisa louca. Então assim, vamos pensar, se na minha loja tem gente, se na minha loja eu vendo para pessoas um pouco mais velhas, ligar para essas pessoas, ela demonstrou interesse no seu produto. Ela te acionou. Ela te quer, meu irmão. Liga para a bendita pessoa, fala com ela, fala, o que a senhora precisa? Vem cá, faça uma chamada de vídeo com a senhora agora. Tá doido? Eu quero te colocar no colo. Vem cá que eu vou vender para a senhora agora. Então assim, quando a gente olha para isso, né? De novo, cultura. Não dá para cobrar isso para quem nunca viveu isso. Sim. Eu posso falar disso porque atendendo 150 empresas hoje, todos os meses, e mais 2.000 em 13 anos, o que eu posso garantir é que os melhores vendedores com os quais eu conversei tinham esse comportamento de se importar verdadeiramente com o cliente e tentar encurtar o tempo de contato entre eles e garantir que o cliente fosse o melhor, mais bem atendido possível. Porque uma coisa que também acontece, mas ligar perde tempo. Pare e pensa a quantidade de tempo que um vendedor manda, fala, oi Nadruz, tudo bem? E aí o Nadruz não me responde, eu tô aqui olhando pro Nadruz, o Nadruz olhando pra mim no WhatsApp, e espero o Nadruz 3 minutos depois e o Nadruz me responde, tudo certo. Aí eu falo assim, o que você precisa?
passa a mão no bendito telefone. Resolve, já chama ele de imediato. Irmão do céu. Né? Então assim, e aí quando a gente fala disso, pô, vendedor é comissionado. Gente, é dinheiro na mesa pra todo mundo. Eu não consigo imaginar um jeito diferente de fazer. É o básico que funciona. Exato. É o básico. E a gente hoje... mas vamos pôr chatbot, vamos pôr tal coisa. Dá certo. Eu vou falar disso já. É maravilhoso. A gente tem cases de tecnologia incríveis. Mas... enquanto isso não está pronto, durante quanto tempo eu vou fazer o arroz com feijão funciona. Exato, demais. E aí quando você fala, que é um ponto importante, David, quando você fala que assim, o chegar primeiro, ter essa velocidade, também tem o fato de que com que qualidade você chega nessa velocidade. Então assim, eu vou fazer uma primeira aproximação de contato com esse cliente, na ligação, ou seja, numa resposta rápida, mas o que eu vou levar de informação para ele imediata, para que eu possa compor com ele algumas 2, 3 perguntas para entender de fato o que ele veio buscar no nosso produto, no nosso caso óculos ou dentro do varejo óculos, qual é o insumo, qual é a ferramenta que ele veio buscar para solucionar uma dor, né? Perfeito. E aí eu vou fazer um parêntese sobre formação, porque assim, eu falo isso para minha equipe e vou trazer aqui para quem achar que cabe, quem é sementinha resolver florescer no coração. Imagina que é sim papel da empresa treinar. É sim papel da empresa manter a cultura do treinamento sempre ativa e aquecida no coração do time. Perfeito. Mas eu, como colaborador, nos meus 8 anos quando eu trabalhei como colaborador, cara, eu era o cara que mais estudava. Eu estudava demais daquilo que eu fazia. Porque eu queria ser muito bom naquilo, porque eu queria ganhar muito bem fazendo aquilo, porque um dia eu sonhava em fazer alguma coisa daquilo por mim. Então assim... não cabe na minha cabeça hoje a gente ver vendedores, gerentes, operação como um todo, de braços cruzados, esperando um cliente entrar que não está com o YouTube aberto, não está com a central de educação do Mercadão aberta, estudando e consumindo aquilo, porque quando o cara fala comigo, eu preciso dominar o assunto. Até porque, Fábio, hoje estamos vivendo um momento onde o cliente, por conta do YouTube, sabe mais do produto que a gente está vendendo do que a gente mesmo. Bem colocado. Puta, então se o meu vendedor não dominar o assunto de trás para frente, ele vai ser dobrado pelo cliente, inclusive porque o vendedor do concorrente pode ter estudado um pouquinho mais que ele. Então quando a gente fala de estudo, fala, puta, mas isso é difícil. Eu falei assim, eu sei. Vou dar um exemplo como prospecta, o que a gente faz sobre isso, né? Nós temos a cultura do que a gente chama de PDI, de Plano de Desenvolvimento Individual. Legal. Dentro da nossa equipe, é traçado todos os treinamentos que o cara tem que fazer durante o ano. Então, e aí eu tenho um ranking dos colaboradores que entregaram ou não entregaram o PDI. E a gente bonifica, é um bônus ali de monetário, não um bônus de dinheiro, é um bônus de prêmio. Então todo mês nós separamos ali R$300 mais ou menos, compramos um brinde, uma garrafa da Stanley pro cara, um Kindle pro cara, um jantar a 2 num restaurante japonês na cidade. A gente faz isso e monta um ranking para entender se o cara chegou no horário, se o cara bateu todos os indicadores de desempenho dele e se PDI ele entregou. PDI, se o cara não entregar, ele invalida todo o esforço do cara no mês. Então, PDI, que é tipo o plano de desenvolvimento individual dele, é um curso online, uma aula, 5 aulas, ele faz, ele resume e manda um e-mail pra gente. A gente sabe que ele fez. Então a gente olha como é simples e muitas vezes fala, pô, David, mas e aí? O cara tem que pagar um curso pra isso? Não. Eu, como dono, entrei no YouTube, peguei as 25 melhores aulas que eu já vi sobre o meu mercado. Falei, cara, é isso aqui, ó. Tá tudo certo. Gratuitos. Investimento 0.0. Então, assim, quando a gente olha pra equipe, e de novo, eu falo que parece que eu tô puxando a orelha da equipe, mas dono tem o papel de imputar isso na cultura. Ele precisa ser o guardião dessa cultura do treinamento. É ele que precisa... Porque não adianta ele chegar, fazer um movimento muito incrível sobre isso no primeiro mês e no segundo mês esquecer de dar a premiação, esquecer de falar sobre isso. É toda semana. Gente, falando aqui, estamos na 3ª semana do mês, quem tá em primeiro lugar aqui em PDIs é fulano, parabéns, cara, continua assim, vamos. Então é semanal, é fomentar isso o tempo todo. Não, e você sabe que até esse ponto é valioso porque nós temos uma agenda semanal dentro daqui da franqueadora, disponibilizando para toda a rede treinamentos que são recorrentes, vão acontecer todas as segundas às sextas-feiras, de temas diversos, para que aquele nosso franqueado que muitas vezes trocou um vendedor ou quer aprimorar um pouco
pouco mais o discurso sobre uma nova tecnologia ou sobre uma informação que ele quer encapsulada sobre uma técnica de fechamento, uma abordagem inicial, a gente repete esse mesmo treinamento, basta ele, nessa cultura que você falou, amigo, acessa aqui que você vai realmente cumprir. Mas eu gostei também desse fato de você lembrar que é papel da empresa, sim, fomentar e dar o primeiro passo. Agora, é papel também do vendedor que quer se desenvolver, buscar por essa cultura de aprendizado, né? Com certeza. E hoje a gente está vendo um movimento de inteligência artificial, chatbot, um monte de itens de tecnologia substituindo profissões. Então, assim, eu vou ser substituído como vendedor? Se você se dedicar a entender de fato o que faz, se destacar, não. Caso contrário, vai. Assim como eu vou na minha profissão, assim como o Fábio também vai na dele. Então, assim, nós não estamos imunes à substituição, seja por máquinas, seja por um outro profissional. Pô, é simples. Se na tua loja você tem um vendedor só, você não tem comparação. Quando você tem um segundo, você não fica fácil entender quem é melhor que pior. Se eu fiz, e a gente tem uma expressão na Prospecta que assim, quando um coordenador chega em mim e fala assim, David, tal colaborador não está se desenvolvendo, eu acho que faz sentido a gente fazer uma troca. A primeira pergunta é, vamos abrir o sistema e deixa eu ver feedback. Quantos feedbacks você deu pro cara? Depois de ter dado feedback, quantos PDIs esse cara se envolveu? Nenhum, desliga. Se o cara não se movimentou, desliga. E por quê? Porque ele não está interessado em se desenvolver e tá tudo bem. Talvez esse não seja um mercado que ele gostaria, que ele sonhou trabalhar. E tudo certo. Beleza, ninguém acorda hoje falando assim, poxa, eu quero ser incrível nessa profissão. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho assim, a gente promove alguém ao mercado e traz alguém do mercado com calma. Traz o cara, treina de novo. Esse é o nosso desafio mensal, né? Todo negócio que depende de gente, e hoje para mim, abrindo aqui para você, Fábio, eu acho que o Mercadão dos Óculos é uma dos clientes que eu atendo que mais me encanta os olhos. Por quê? É uma equipe enxuta. É uma boa margem, é uma operação que não tem surpresa, é aquilo, não muda todo mês. Cara, no domingo lançou uma inteligência artificial chinesa que tá sacudindo o meu mercado. Eu tô tendo que estudar que nem um cachorro ali para entender sobre isso, para não deixar um cliente meu saber mais que eu. Então, assim, eu com 13 anos de mercado estou tendo que fazer isso. Imagina a minha equipe, imagina todo mundo no meu mercado como um todo. Então, quando a gente olha que eu estou tentando trazer uma visão, inclusive para mercadão, né, para um lojista mercadão, que apesar de parecer muito trabalho, gente, no mercado, vocês estão num mercado muito privilegiado. Óculos é recorrência. Óculos, maravilhoso. O cara compra óculos de grau todo ano. O cara renova a lente todo ano. Relacionamento vai ter que existir. Relacionamento. É um dos poucos varejos do planeta que existe recorrência, poxa. Então, quer um negócio melhor que esse? Não vejo. A não ser alimentação, quando a gente fala de alimentação, que ainda assim eu não me preocupa, porque o cara quer consumir novidade o tempo todo. Né? Eu preciso lançar itens novos no cardápio. Cara, aqui é produto que a franqueadora colocou na sua frente e falou, tá aqui, meu irmão, vende. Então, assim, para mim, é um mercado extremamente recorrente. É um mercado de varejo de produto, onde eu não dependo de mão de obra para fazer ali no balcão. É incrível. É incrível. E o fato, inclusive, da lente estar num depósito do laboratório parceiro. Quer dizer, eu só vou pagar pelo principal insumo do meu negócio depois que eu vendi. Que é algo realmente muito salutar, diferente de serviço ou diferente, por exemplo, como você falou no ramo da alimentação, que eu tenho que preparar todo o cardápio para o meu cliente chegar e eu ter à disposição no just in time para ele consumir. Então, o nosso negócio realmente tem essa magia. E aproveitando, David, eu vi que você tocou num ponto que é extremamente necessário para nós agora. Uma mão de obra que muitas vezes ela não se motivou para aquela atividade, para aquele processo. E a gente ouve muito. Ontem eu estava com alguns franqueados e alguns me disseram o seguinte, Fábio, uma mão de obra atual que é muito desengajada. Será que talvez não caberia a nós um pensamento de que assim,
a mão de obra ou aquela pessoa, ela não se motivou para aquela ação, mas ela se motivaria para uma outra. Por que ela passa 3 horas, muitas vezes, numa rede social ou fazendo alguma coisa na qual ela se empenha, ela se dedica? Cabe eu também, como gestor, muitas vezes, entender qual é a motivação daquela pessoa no momento de uma contratação ou no momento na qual eu exploro o nosso negócio para aquela pessoa brilhar e falar, pô, isso realmente tem a ver. Você acha que isso faz sentido atualmente? Faz muito sentido. Eu acho que assim, ó, eu também tenho uma média de idade de 27 a 35 anos ali, mais ou menos, né? E aí, dependendo do mercado, a gente tá falando de um vendedor até um pouco mais novo, né? Por quê? A gente vive hoje num mundo onde quem tá assistindo a gente mais novo pode achar que virei vendedor porque não tinha mais nada para virar. E esse, para mim, é o principal engano. É o principal motivo da gente contratar gente despreparada ou que não faz sentido. Porque esse cara entrou como um quebra-galho. Esse cara entrou pra pagar a faculdade. Tô passando por aqui. Tô passando por aqui. Então esse cara não pensa em fazer carreira. Esse cara não enxerga carreira em uma loja. O desafio na minha visão, tá? E assim é no meu negócio, tá? Porque muitas vezes eu também tenho que fazer a contratação, eu descarto contratações incríveis, tecnicamente, porque o cara não estava muito alinhado com a minha cultura, porque o cara já estava entrando pensando assim, pô, eu vou ficar aqui 1, 2 anos e vou pra fora, eu quero trabalhar em São Paulo, eu quero ter o meu negócio. Cara, incrível, eu não julgo você, mas pra mim, pro meu negócio, não é o que eu busco. Eu busco alguém que vai ficar comigo por um médio e longo prazo. E aí, fazendo agora contrapartida como a unidade, a loja, tá pensando no longo prazo dos colaboradores. Então porque, por exemplo, se eu fosse um franqueado, qual que seria meu plano? Como eu cresço como franqueado, Fábio? Ou como lojista? A minha esposa, ela tem uma loja de maquiagem que a gente está estudando, inclusive, o processo de formatação para franchise. Cara, para mim, o que faz mais sentido é eu ter a segunda loja. Sim. A terceira loja, a quarta loja. Por quê? Porque o meu administrativo, ele vai ser o mesmo para todas as lojas, meu margem aumenta em várias lojas, eu cubro a minha região aqui. Então, assim, a minha vontade é crescer como lojista. Se isso tá claro na cabeça do franqueado, por que isso não tá claro na equipe dele, que pode se treinar para ser o próximo gerente na segunda unidade, na terceira unidade, pode ser um coordenador de venda. Ou um sócio operador numa outra. Cara, quantas e quantas vezes eu, hoje, e aí isso fica aqui também de raciocínio para vocês, donos principalmente, cara, dividir para explodir de crescer é a melhor coisa que tem. Todos os meus segundos e terceiros... O Cubo, eu tenho um sócio que é um ex-funcionário. Eu tenho a L de Linda. A gente pensa em expandir com funcionários da loja. Então, assim, tudo que a gente vai construindo... As minhas líderes hoje da Prospecta, que a gente montou cargos de liderança, elas hoje estão em posições que é difícil encontrar em Rio Preto e na nossa região, que está lá fora. Por quê? Porque eu quero dividir para poder ter tempo, energia e direcionamento para conduzir esse navio para um próximo passo. Então é isso que eu quero fazer com que os meus negócios cresçam. Porque se ele está embaixo de um franqueado ou de um lojista que não pensa em crescer, de fato talvez ele não queira ficar mais ali. Ele demite o franqueado ou demite o lojista. Exatamente. Então assim, eu olho pro o Fábio me contratou, maravilhoso. Cara, o Fábio já falou 20 vezes esse ano que ele já tá fazendo caixa pra segunda loja, terceira loja. Cara, esse cara vai voar, eu vou ficar aqui. Fábio, deixa eu te falar, vamos tomar um café? Cara, se um dia você precisar de um operador em outro lugar, pode contar comigo, se eu puder fazer tudo. É isso, irmão. Porque pensa, talvez eu não tenha grana para montar uma loja, mas eu posso me juntar com quem vai montar. Exatamente. Pô, isso é maravilhoso. Então a gente precisa romper um véu, tirar um elefante da sala. Nós não temos donos capitalistas opressores e nós não temos funcionários que não fazem nada. Nós temos só pessoas que não se conversam. Exato. Comunicação. Exatamente. Cara, é simples. É só o dono comunicar para onde quer ir, o funcionário entender se faz sentido ou não, e se não fizer, cara, quita, vai embora, tá tudo certo. Mas se fizer sentido, compra. Vambora, agora eu vou. Então daqui pra frente não vou dar um passo pra trás. Né? Então assim, isso. Faz as suas entregas. Agora, para que a gente possa até olhar um pouco mais, como que os vendedores eles podem se preparar
para essa mudança do consumidor atual? Porque a gente vive um mundo muito, que a gente fala que é muito VUCA, né? Muito volátil, muito líquido, muito efêmero. Como é que você, nessa toda a trajetória desses 13 anos, o que você recomendaria para esses vendedores que têm um novo consumidor à frente? Fábio, eu estou aprendendo a fazer crochê. Por que crochê? Porque é um negócio que é muito longe do que eu sou hoje. Então assim, porque eu preciso sair da minha bolha de vez em quando. Eu preciso entender outras coisas que funcionam em outros lugares. Eu preciso beber de outras fontes para não ser um vendedor limitado, não ser uma equipe limitada, não ser uma equipe que pensa só naquele miolo do problema. Hoje, quanto mais... e eu não vou ser um ótimo crochêzeiro, tá? Eu não vou fazer um ótimo tapete. Não, a minha ideia é entender como funciona, como se compra, como se costura, quanto tempo leva. Por quê? Porque eu quero também... Se um dia eu conversar com uma senhora que sabe fazer, eu vou poder discutir com ela por horas e vou poder... Imagina então um vendedor que é plural. É um vendedor que domina ou que é raso em diversos assuntos, tá tudo bem, mas no que ele se propôs a fazer ele tem que ser profundo. Sim. Né? Mas ele precisa entender que ele vai ter que consumir conteúdo de várias frentes e se adaptar. Eu acho que, né, o vendedor hoje ele precisa entender muito de comunicação. Comunicação que eu digo marketing. Então, eu acho que hoje vendas para mim é uma das profissões mais rentáveis desse planeta. Né? Querendo ou não, é o que pode dar escala em ganho. Então você pode, diferente de uma profissão mais administrativa, onde você vai ganhar aquilo e talvez tenha um bônus, vendas é muito mérito seu. Pessoal. Né? Então assim, mas a minha equipe vende média de 100 por mês, eu tô na média. Cara, se deu um tiro na cabeça. Você não pode ser média. Pensa grande. Precisa entender que... E aí se perguntar assim, imagina que entra 100 pessoas dentro da loja, todas as semanas, todos os dias, 100 pessoas dentro da minha loja, e eu vendo para 50. Cara, eu perdi 50 vendas. Então hoje é muito mais importante entender das 50 que eu perdi do que das 50 que foi fácil de eu fechar, porque eu tô tirando pedido. Muitas vezes não foi mérito seu a venda. Né? Muitas vezes a marca é forte, o franqueador ou o lojista tá fazendo um bom trabalho de mídia, jogando gente pra dentro, você tá tirando pedido. Exato. Agora, o quanto você tá perdendo de grana na mesa? Se você tivesse vendido para 50, a comissão seria o dobro. Com comissão dobro, o que você teria mais em casa? O que você teria mais de conforto para tua família? Ou como é que você faria um colchão para um dia comprar sua própria loja, ser sócio do cara numa segunda loja? Qual é o teu próximo passo? Então não ter esse próximo passo e me incomoda, né, em equipe. É entender assim, entender o próximo passo que esse funcionário quer dar, e se ele não quiser dar dentro da gente, tá tudo certo. Vai ao mercado, tá tudo ok. Nosso papel é contratar com calma e demitir rápido. Né? Tá tudo certo. E fazer com que esse movimento... E muitas vezes por isso que eu digo que a comunicação entre o dono e o vendedor é muito importante. Eu tive várias conversas em 13 anos sobre esse assunto. E a minha conversa com o cara legal, não faz sentido você ficar aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou te recolocar em algum outro cliente que faça sentido para você. Cobre aqui até eu conseguir uma nova colocação, tá tudo certo? Cara, eu tenho... Hoje deve ter umas 7, 8 pessoas dentro do meu time que foram e voltaram. Que legal. Então, assim, porque é isso, entender que às vezes não é o momento do cara. Sim. Em algum momento vai ser, tá tudo bem. Então, quando o dono entende essa ligação que ele pode ter com o colaborador, define ali esse próximo passo para ele, e o colaborador entende que ele tem que se valer de todo esse conhecimento de marketing, comunicação, para que ele consiga fazer mais venda e vendas melhores, com ticket médio melhor. Eu acho que essa é a linha que falta, essa é o nó que falta para amarrar os dois. Ontem eu vi uma matéria, inclusive, que fala que o novo chat GPT que a gente tem na atualidade é um cérebro de rato vendo que está vindo agora do chinês, que é um cérebro humano. Como é que você está navegando nisso? O que você tem ouvido aí? O que isso traz realmente de mudança para o nosso mercado? Hoje existe também um hype sobre esse assunto de inteligência artificial. E no domingo, quando anunciou, né, foi sábado ou domingo, se eu não me engano,
começou as matérias a ficarem um pouco mais evidentes. Eu fui lá, paguei uma versão paga do chinês, porque a gente usa ChatGPT, Fábio, e o Gemini dentro da Prospecta para muita coisa. Então hoje, boa parte da minha operação se baseia nisso. Então quando um cliente entra, eu não faço um planejamento para ele. Eu criei um robô que faz planejamento com base em análise de concorrente. Eu jogo os concorrentes. Então, Mercadão entrou, pego o Mercadão, coloco os 4, 5 maiores concorrentes do Mercadão, falo qual é o objetivo, falo assim, agora analisa o mercado e me entrega o que você faria. Ele me entrega 2, 3 escopos bons, e aí que o meu time senta e fala, agora nós temos isso aqui de sugestão na mesa. Tá fazendo sentido, sentamos com o cliente muitas vezes olha para aquilo e fala assim, cara, vocês fizeram isso muito rápido, como ficou tão bom assim? E aí, de novo, dando velocidade. E isso, eu não substituí gente dentro da minha operação. Eu dei velocidade, cabe mais cliente dentro da casa hoje, eu consigo pagar melhor para minha equipe. Então, hoje, quando eu olho para a inteligência artificial, eu vejo, e aí essa comparação entre cérebros e tamanho, você vai perceber, e aí isso expressa definitivamente a minha crença sobre esse assunto. Eu tenho ações compradas, eu comprei ações da NVIDIA, que é quem vende os processadores para rodar o ChatGPT. O computador que roda por trás, as coisas de tecnologia por trás. Eu não vou vender, porque eu tenho certeza que em 1 mês, 2 meses, o ChatGPT vai copiar o que é de bom nos chineses. Ninguém mais faz nada escondido hoje. Então, logo, as ações que começaram a derreter um pouquinho ali na segunda, na terça, vão ter explodido junto com as dos chineses. Então, assim, tá tudo certo. Eu acredito muito que hoje a gente já não faz mais nada muito novo. Inclusive no ChatGPT, se você entrar e fizer perguntas lá sobre como otimizar a sua vida com relação a vendas, ele vai te entregar um checklist de coisas que você poderia fazer. Esse nosso papo aqui, ele poderia ter sido uma conversa no ChatGPT e talvez ele teria entregue pra gente ideias diferentes e muito boas e talvez até melhores do que a gente trouxe no papo. É a grande verdade. Hoje existem, Fábio, inclusive, podcasts feitos entre GPTs. Caraca. Os caras colocaram um GPT de um lado, colocou um GPT do outro e fala assim, faça a pergunta, aguarda que o cara responde e o tema é esse. Vocês têm 1 hora. Eu já vi debate se Deus existe ou não com base nisso. Entre religiões. Religião A e a religião B. Conversem e tentem chegar numa conclusão se Deus é A, B ou C. Que coisa impressionante. Agora, você tocou num ponto que eu achei importante. Da mesma forma que você lançou as informações para a ferramenta, o ChatGPT, você trouxe de novo depois para a sua equipe e a sua equipe fez a interpretação dos dados para que a gente pudesse levar para um cliente, no seu caso, ou no caso da loja. Vamos entender. Nós temos uma necessidade de um KPI de faturamento, de ticket médio de cupons. Eu tenho uma baixa entrada de clientes aqui, falta para mim fazer uma prospecção ativa e eu preciso fazer um trabalho junto com um grupo de pessoas da minha loja entendendo o que nós vamos fazer, gente, para aumentar aqui as ferramentas digitais ou as ferramentas offline para a gente trazer mais clientes. Eu posso usar uma ferramenta, mas eu não extingo a necessidade de envolver o grupo depois para interpretar os dados que a ferramenta me dá. É isso? Eu vou te trazer um exemplo prático e que vai além disso, inclusive. Eu vou tentar costurar isso do âmbito de loja, para ficar mais prático para quem está ouvindo a gente. Toda ferramenta de análise precisa de dado. Sem dado, ela não vai andar. Só que a gente acabou de falar agora há pouco que na loja entra 100 pessoas por dia, eu fecho 50 vendas e perco 50 vendas. Essas 50 vendas que eu perdi são dados. Porque mais do que analisar para quem eu vendi, eu deveria estar analisando para quem eu não vendi. Sim. Porque assim, e aí a gente poderia olhar um para o outro aqui e falar assim, poxa, mas a principal desculpa de um dono ou de um vendedor que não consegue entender por que o cara não está comprando é porque o cliente não responde. Primeira dúvida, de fato, verdadeiramente, eu me preocupei em perguntar, eu de fato fiz isso? Ou eu tô só com um achismo de que uma outra loja falou e tô comprando essa ideia? Segundo ponto, quando das 50 pessoas que deixaram de comprar comigo, só 10% me respondeu. Só 5 pessoas me respondeu. Numa marca com 650 lojas, multiplica isso então, Fábio. 650 vezes 5 caras que responderam por que não compraram do Mercadão. Eu vou ter uma base de amostragem muito grande. Então,
guardar a informação, popular isso em algum lugar e analisar isso é muito importante. Próximo passo, que é a análise. Hoje, imagina que eu consigo pegar... Hoje, aqui nos BIs do Mercadão, eu tenho todos os indicadores na tela, certo? As inteligências artificiais agora, Fábio, elas permitem que a gente compile esses dados e entregue muitas vezes até o dado bruto para ele. Fala, esse aqui é meu banco de dados. É minha base de vendas e essa daqui é minha base de cliente. Encontra para mim bons padrões de comportamento que possa sugerir aumento de ticket médio na minha loja para essa semana. Então, e aí a loja vai, a ferramenta pode interpretar, eu dou uma carga nela de dados, ela analisa e me gospe isso de volta. Fala, tá aqui. Só que eu sou o dono inteligente porque a ferramenta não entende contexto por enquanto. Ela vai entender o porquê você falar, mas ela não vai ter vivido os últimos dias se a tua fachada tá feia, se a tua calçada... O uniforme não tá bom. Exato. Ela não consegue interpretar isso ainda. Então, o que vai acontecer? Quando ele olha para isso, ele fala assim, tá, essas são as recomendações. Porque até então, o que o lojista teria, né, nessa pré-fase, né, seria... um indicador, um dashboard de todos os dados. Ele tem que olhar lá e falar assim, cara, tem que ser um bom analista de dados aqui para interpretar isso e definir a ação. Agora, as ferramentas de inteligência artificial começaram a dar espaço para interpretar os dados por ele e falar, de terça-feira, das 3 às 5 da tarde, você não recebe, seu ticket médio cai. E ele não tinha pensado nisso. E aí ele vai começar, pô, mas terça-feira a vendedora tal não tá aqui. A vendedora tal é outra. Então ele começa a interpretar de acordo com o contexto real dele. Partindo desse princípio, a equipe precisa estar muito antenada com relação ao contexto, mas principalmente antenada e comprometida em armazenar o dado. Boa. Entende? Então, assim, onde eu tive que dar essa volta para falar, sim, galera, se vocês não guardarem o dado que vocês estão perdendo, a venda que vocês estão deixando de ganhar, a máquina não vai ter inteligência nenhuma. Ela vai só entender para quem vocês venderam. E isso não importa tanto. Importa, tá? Mas vocês já sabem, a gente atende estudo de persona, mercadão, tudo certinho. Cara, e agora? Como é que eu tô... Para quem eu não vendi? Um exemplo disso, na Prospecta, eu pego, ao invés de analisar a campanha hoje dos meus clientes, eu digito o ID da campanha, a data inicial e data final e falo assim, eu tenho um prompt lá, um script, como um bom analista de tráfego e falo assim, ó, eu não quero nem olhar para o dashboard. Analisa a conta, me dá insights de troca de criativo, troca de público, troca de texto, Ele me dá uma lista, Nadruz. Posso te mostrar isso assim que a gente sair daqui. Ele me dá uma lista, cara, de tudo que pode ser feito pela conta. De tudo. E aí, cabe ao meu time. Então, por que eu não faço automático? Vou lá sair apertando o botão sozinho. Não. Vai pro meu time analisar o contexto, o momento, entendeu? Então, assim, o time não vai ser dispensado. Sim. Só que aí um detalhe. O time que está comprado com tudo isso vai poder atender mais contas. Porque tem agora um pouco, tem um assistente digital rodando. Ele consegue, por atender mais contas, eu consigo remunerá-los melhor. Então, assim, é natural que todo mundo cresce. Exato. Então, esse é o meu ponto de vista com relação à análise. E o dono, isso é um ponto importante. Qual o papel do dono nisso tudo, né? O dono ele precisa ser um cara muito estudado com relação à inteligência artificial. E eu vou trazer um ponto. Por que eu estou me referindo a isso? Há uns 2, 3 anos, eu falava muito que o dono precisa entender de marketing digital. Para não ser enganado pelo mercado. Boa. Ou até para a equipe, né? Pela equipe. Ele precisa saber o que está acontecendo. Ele não tem que saber fazer. Ele não precisa entender sobre se aqui é um ponto e vírgula ou um ponto. Ele não precisa, mas ele precisa entender sobre o que está vindo daqui para frente. Porque é ali que ele começa a interpretar se tem alguma coisa que ele pode encaixar na loja dele. Se ele tem, que tipo de ferramenta poderia ser incrível para ele trazer para o comitê de associados que Sim. vocês têm, que é extremamente valioso. Então, assim, o que esse cara consegue implantar antes do concorrente? Porque agora, gente, não é uma questão se o cara vai implantar ou não, é quando ele vai implantar. Agora, quando você fala, David, sobre ele deveria estudar ou buscar mais informação, quais são os links ou quais são os sites, quais são as literaturas sobre inteligência artificial que você recomendaria? Tá, é assim, hoje tem muita informação descentralizada. Tem muito conteúdo para YouTube. Então, primeira coisa primeiro canal de conhecimento.
para de ver tranqueira no Instagram e começa a ver conteúdo denso sobre inteligência artificial no YouTube. Vídeos de 15, 20, 30 minutos, 40, 1 hora de vídeo explicando a base. E aí, eu costumo dizer que o educador, né, o cara que está dando conteúdo, eu preciso também gostar de como ele se comunica, da didática. Então é importante que tem cursos de inteligência artificial dados por esses caras que estão produzindo conteúdo hoje na internet por R$1.000 no ano. Sabe? Tipo, eu sei que é um valor que é significativo, mas divide isso por mês. Esse cara vai ter uma central de uma trilha de conteúdo bem desenhada, conduzida por alguém que ele foi conquistado, né, pela didática que esse cara aplicou. Então, para mim, vai ao mercado, assiste alguns vídeos, tenta entender se o canal daquela pessoa fala especificamente de inteligência artificial, desse nosso novo mundo, desse entendimento. Avança para a compra de um curso de alguém que faça sentido, tá? Vai economizar muito mesmo energia, tempo e dinheiro consumindo conteúdo ruim pela internet. Porque do mesmo jeito que tem bom, tem ruim. Tem ruim. E aí, para que a gente possa ir chegando no final e até concluindo, como é que você acredita que o uso da ferramenta, do CRM, que é esse Customer Relacionamento, que é importante, né? E o chat commerce, como é que você acha e como é que você vê isso como um diferencial para as lojas óticas, lojas do Mercadão? Legal, é assim, ó. Então, hoje, independente inclusive de ser Mercadão, velocidade de atendimento a gente já falou, então eu acredito muito que ter uma ferramenta centralizada de WhatsApp para atender com velocidade e ter indicadores do desempenho dos vendedores é crucial. É poder bater o olho num lugar e falar assim, com quantas pessoas eu falei essa semana? Quantas dessas pessoas eu transformei em venda? Quanto ficou na mesa? E essas ferramentas de chat commerce, né, de integração com o WhatsApp, fazem muito sentido para qualquer varejista. A nossa ferramenta, por exemplo, tem planos a partir de R$197. Então, assim, é muito acessível para um lojista. Inclusive, eu tenho redes que estão transformando isso em um padrão. Né? Então, eu tenho atendo outras redes, lojas de colchão, por exemplo, que a gente está implementando nas 150 unidades. Em lote. Tá, mas o cara não quer. Tá tudo certo, vamos priorizar quem quer. A gente liga, faz um acordo, cara, beleza, vamos embora. Então, isso acaba fazendo com que a gente consiga implementar o fluxo pelo franqueado ou pelo lojista. Porque assim, o grande medo nossa, eu contratei a ferramenta e agora o que eu faço? E como a gente criou a gente copia e cola e sai implementando em lote. Então, pra gente é escala, pro lojista é tranquilidade, porque ele implementa em 15, 20 dias, e pra rede acaba ficando interessante. Mas o ponto importante independente de ferramenta, até porque eu falei que esse papo ia ser sem dinheiro na mesa, só de você ter um acompanhamento da velocidade que você aplica nas suas respostas de WhatsApp, já é um grande avanço. Você não precisa de ferramenta para implementar nada do que a gente conversou aqui hoje. Você precisa de um papel de pão para anotar quem que você perdeu. Sim, que é uma planilha de evasão que a gente já recomenda. Planilha de evasão, um CRM para guardar isso, o próprio sistema, papel de pão, sinal de fumaça, alguma coisa. Tem que ter um lugar para guardar isso, para poder trabalhar isso. E trabalhar verdadeiramente, acompanhar de fato e ver o carinho que o vendedor tem nesse trabalho, né, com relação a esses caras que eu perdi. Porque só mandar um oi numa lista de lista de transmissão do WhatsApp não é trabalho, gente. Não é trabalho. Longe disso. Né? Então, esse é o caminho. Então, ferramentas de CRM e de chat commerce, né, são ferramentas onde a gente conecta, inclusive, Fábio, eu preciso fazer um alerta para o franqueado ou para o lojista que está aí. É assim, hoje a nossa ferramenta ela nasceu com a conexão com o WhatsApp. E dentro desse processo de conexão com o WhatsApp, vale a pena só fazer um parênteses para que o franqueado não seja... para que não compre gato por lebre no mercado. É assim, hoje, para utilizar esse tipo de ferramenta, a gente contrata ou ferramentas que usam a API oficial do WhatsApp, risco zero de ser bloqueado, risco zero de tomar penalidade, e APIs não oficiais. Essas não oficiais são mais baratas. Só que eu bipo o meu QR Code nessa ferramenta e o WhatsApp, a Meta, ela não ganha R$1 disso aqui. Ou seja, eu e você que temos negócio,
Se eu fosse o dono da meta, se eu tivesse num cargo, eu ia falar assim, cara, isso aqui eu vou matar em algum momento. Exato. E o problema não é matar e parar de funcionar. O problema é perder o número. Ah, mas David, com qual frequência isso acontece? Eu vejo toda semana. Com qual frequência vai acontecer com alguém? Eu não consigo saber. Aleatório. E depende muito do modelo de uso desse franqueado, depende do lojista, faz disparos em massa, não faz. E eu pego casos que o cara tá usando há 3, 4 anos e nunca teve problema. Eu ergo as suas mãos pro céu e falo, cara, meu papel é só te alertar. Tudo bem? Tudo bem. Porque pensa, perdi meu número de WhatsApp. Eu perdi minha fachada, cara. Eu vou ter que trocar fachada, trocar em tudo que é canto. Como é que eu vou fazer esse movimento? Então é melhor eu já me preparar e aí falar assim, poxa, mas a API oficial, David, custa. Agora em novembro, rolou uma mudança dentro da Meta e a Meta, antes, ela cobrava assim, Fábio. Tudo que você podia receber até 1.000 mensagens por mês de graça dos seus clientes, tá? E depois disso você pagaria um valor. Só que a Meta entendeu que essas 1.000, eles tiraram esse limite e agora é ilimitado. Você pode receber, quando o cliente te manda uma mensagem para o lojista, é de graça essa janela de 24 horas de conversa. Então o lojista não paga isso. E quando o lojista chama, manda uma mensagem para o cliente fora dessa janela. Então ele não estava sendo esperado pelo cliente, mandou uma mensagem. 0,08 centavos de dólar, o que dá aproximadamente de 5 a 6 centavos de real a $1 de R$7. Então, fazendo isso vezes 1.000, vezes 2, é pouco investimento nesse disparo em massa frente ao risco que eu corro de perder. Eu até comento com o meu time, assim, nunca... A nossa ferramenta, ela tem as duas possibilidades. Com a API integrada. Sim, e a não. A orientação pro meu time comercial, se vocês venderem, eu vou passar o seu celular para você dar suporte depois. Porque o dia que explodir, esse cara vai me ligar num domingo de manhã e falar, puta, perdi tudo. Cara, não faz sentido. Não faz sentido por 100, 200 reais a mais por mês. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, esse é um bom ponto. E vocês podem, quem está ouvindo a gente, pode contratar qualquer tipo de ferramenta. Mas lembrem-se dessa orientação. Tentem fugir das APIs não oficiais. Não que não façam. Elas são ótimas, elas funcionam. Mas para um lojista arriscar o seu negócio por miséria, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É muito risco. E assim, até para que a gente possa resumir e concluir os nossos pontos aqui, a gente viu que para o vendedor se desenvolver, o autoconhecimento é muito necessário. Ele buscar pela fonte de conhecimento e não esperar que o franqueado ou que o lojista ou que o patrão faça isso por ele. Um outro ponto que você falou que é extremamente importante nesse nosso mercado é a velocidade no atendimento. Quando eu recebo um lead, eu vou imediatamente da frente. Se eu não sou aquela pessoa naquele momento, eu posso estar na roleta ou no atendimento, eu estou no atendimento físico e o meu celular aqui bipou, tem que ter uma pessoa na loja que vai dar aquela resposta imediata. Então, velocidade é é um princípio ativo extremamente necessário. E aí, o último ponto que eu queria ver com você, o nosso podcast chama Podvisão. Qual é a visão que o David vê daqui para frente aí nos próximos anos? O que você está vendo nesse mundo tão enérgico e tão volátil aí que você resumiria para a gente? Olha, tá difícil, Fábio, encontrar uma visão num mundo tão volátil. A gente tem falado, inclusive em Prospecta, sobre o nosso planejamento dele ser, inclusive, mais encurtado. Porque tá mudando tudo tão rápido a ponto da gente parar e refletir para que lado se aquilo que a gente definiu no começo do ano, no meio do ano ainda faz sentido frente à tecnologia. Mas se eu pudesse falar isso para varejo, a gente pode falar que o consumidor vai ficar cada vez mais exigente, cada vez mais digital, E aí cabe aqui uma reflexão. No canal Cultura, no canal Cultura que eu digo no YouTube do canal Cultura, tem um programa que foi gravado há uns 5 anos contando como é o varejo da China. E tem coisas que eles falam lá que a gente ainda não chegou. Olha só. Então, assim, existe um mercado de live commerce, de se envolver com digital, ser uma loja de fato multicanal, né? Porque hoje a gente fala de multicanal e muitas vezes a gente fala, mas eu tenho site, eu tenho WhatsApp. Tá, na China a gente está falando de gente que tem cabines de 24 horas de gravação de conteúdo, colocando óculos, tirando óculos, faz pose, faz fupom.
E aí eu tenho 2, 3 modelos, um branco, um preto, amarelo, um azul, e aí de pessoas, cara, eu sou preto, eu vou me bater vou assistir o cara que é preto. Sou azul, eu vou assistir o cara que é azul. Eu sou amarelo, eu vou pegar o cara que é amarelo. Então assim, o mercado de comunicação para varejo está ficando muito veloz. E a personalização e o cuidado com o cliente, para mim, é uma das grandes apostas aqui do próximos meses. Meses, anos, enfim. Que legal. É o que você falou, a velocidade é tão rápida que até assim, é até ineficiente querer prever alguma coisa à frente dentro desse mundo, mas assim, o quanto o digital se torna mais relevante nas nossas vidas e o quanto o conhecimento sobre ele, entendimento, busca por novas, como você deu dicas aqui valiosas, seja um vídeo mais denso no YouTube, sair um pouco mais desse TikTok dos shorts, que é um vício, é uma dopamina, mas realmente a gente tem que se acomodar. Então, para que a gente possa olhar, acho que o podcast é para isso, é trazer esse olhar sobre o quanto o marketing digital, o quanto esse teu conhecimento pode agregar na vida das nossas equipes, dos nossos vendedores, dos nossos executivos franqueados, que estão à frente de um ótimo negócio. Cada lojista mercadão tem a oportunidade de ter 2 negócios simultâneos, porque você tem uma loja virtual e uma loja física. E isso te traz a capacidade de você entender tudo isso numa dinâmica e como você vai complementar. Tem aquele vendedor, aquela balconista que adora o atendimento presencial, a abordagem, mas você pode também ter uma street virtual que vai captar esse cliente que deu um like no Insta, que quer uma informação rápida, e essa street ela tem que ser nutrida de informação, ela tem que ser veloz, ela tem que ter competência, ela tem que ter conhecimento sobre tratamento, sobre aros, sobre pontes, sobre armação. É nesse grande envolvimento nesse mundo todo que a gente quer colocar para você, mais uma vez, a capacidade de um aprendizado que é o que está trazendo. David, muito obrigado. Fico muito feliz em poder contar e dar o pontapé inicial nesse nosso podcast. Podvisão, que também tem aqui o roteiro e o embasamento e a força da rede Mercadão dos Óculos, e a gente está abrindo esse canal para trazer grandes personalidades, convidados, e o David é um expoente nosso com muita força, a gente fica muito feliz de ter ele como parceiro, contando um pouco todo esse manancial de informação, e assim, até a gente tem uma brincadeira que assim, um ping-pong rápido, o David é diferente, por quê? O que você se acha diferente em relação ao que você tem visto aí no dia a dia das outras pessoas? Cara, porque eu estudo muito. Que legal. Então, assim, eu acho que hoje eu tenho essa capacidade de absorver muito conteúdo com muita facilidade. Então, eu não sou não sou mais inteligente, não tenho nada... Tom natural, nada. Nada, né? Então, assim, eu sou um cara normal, mas que consome muito conteúdo do conteúdo certo, que abre mão de consumir conteúdo lixo para tentar fazer com que os meus negócios cresçam, né? E as pessoas que estão comigo também cresçam. Isso é legal. Esse é o objetivo. Essa visão, pega essa visão e informação, que essa realmente a busca pelo conhecimento, e o conhecimento do bem, o conhecimento que agrega, que fomenta, que auxilia, que te faz alavancar e pensar cada vez mais fora da caixa. Nosso muito obrigado por você que participou. O Podvisão, ele está disponível, ficará disponível. Você vai ter grandes e grandes versões com grandes personalidades. Obrigado. Como o David que fez aqui para nós, essa chuva torrente de grandes informações para que você possa crescer junto conosco e fazer da sua vida um pouco melhor através de grandes e grandes pessoas como o David está fazendo no nosso Brasil, na nossa região, transformando pessoas e alavancando o negócio. Muito obrigado pela tua participação. O Podvisão vai deixar sempre disponível para você mais links para que você possa fundamentar a tua base de conhecimento, crescendo e crescendo cada vez mais. Até a breve, até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Até!